O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Esses puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para o outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. E este respondeu: Deixe-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs presentes na catedral, também aqueles que participam, aquelas que participam pelos meios de comunicação social, pela nossa Rádio Vida Nova FM. Estamos celebrando essa missa hoje, deveria ser amanhã, mas já vi uma agenda muito antes marcada por mim. Eu vou a Peçanha, tem 2 missas amanhã de Crisma, mas eu não poderia, como bispo, deixar perder uma oportunidade de deixar passar em branco esse acontecimento que talvez poucos aqui tomaram conhecimento, mas está acontecendo em Roma um encontro, um 10º Encontro Mundial da Família, com temas muito interessantes para fortalecer e santificar nossas famílias. O Papa Francisco tem algumas riquezas no seu coração. E eu não tenho dúvida que uma das riquezas que o Papa Francisco, uma das preocupações que o Papa Francisco tem, é a situação da família, a realidade da família.
E como bispo, eu não poderia perder uma oportunidade como essa para dirigir uma palavra para nossas famílias que sofrem tanto, que padecem tantas dificuldades, sobretudo nesses tempos tão difíceis. E também quero hoje agradecer muito a Deus, além de celebrar essa missa diocesana, que vai chegar a todos os lugares da diocese. Eu quero também aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus o 235º Jubileu de Conceição do Mato Dentro. É o terceiro que eu participo, voltei ontem. E quem participou sabe a riqueza que é o jubileu. E quem não participa, perde, não é, padres? O jubileu, eu não tenho dúvida, de Conceição é uma das riquezas maiores dessa diocese. Aos poucos eu fui me apaixonando. 2020 foi de porta fechada, no ano passado mais ou menos, e esse ano com as máscaras, mais uma multidão, depois vocês poderão conferir, com um tema muito atual, uma igreja sinodal e ligando também a campanha da fraternidade. Então eu quero muito agradecer a Deus pelo jubileu e rezar pela família. À luz da palavra de Deus hoje proclamada, nós estamos lendo, meditando, nos domingos do tempo comum, o Evangelho de São Lucas, que é do ano C. Já semana passada e hoje nós estamos refletindo os critérios, as exigências para seguir Jesus. Muito interessante como começa o Evangelho de hoje. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Ser levado para o céu. E por isso ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Tomou essa decisão e envia mensageiros à sua frente. Preparar o caminho. O que significa tomar a firme decisão de partir para Jerusalém? Ele não foi a Jerusalém fazer turismo, passear. Não. Ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém para passar pelo mistério da paixão e morte. Vai ser em Jerusalém que Jesus dará a sua vida por amor de nós. Portanto, no horizonte bem próximo de Jesus está a sua morte. Ele tomou uma firme decisão. Depois de oração feita, ele tem que partir para Jerusalém. Desmascarar a religião hipócrita, a hipocrisia das autoridades que o condenarão à morte. É uma decisão muito séria. É sua vida que será ceifada, eliminada, crucificada por amor de nós. E quando os mensageiros foram, tem aqui 4 mensagens no Evangelho. A primeira, quando os samaritanos foram também convidados a receber Jesus, não receberam, porque Jesus parecia que para Jerusalém isso não era bom para samaritano. Aí vem a impaciência dos discípulos. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus nos ensina que é preciso paciência. Jesus repreendeu. Eu não vou fazer o reino acontecer pela violência, pela imposição. A acolhida das boas notícias de Jesus pressupõe sempre uma liberdade de coração. Como disse Paulo na segunda leitura, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não quer escravos, Deus quer servidores, amigos. Ele mesmo, Jesus dirá, não vos chamo de servos, mas de amigos, não de escravos.
Deus não quer que a nossa relação com Ele seja pela imposição, mas Deus quer que a nossa relação com Ele seja de abertura e de confiança na liberdade. Não podemos forçar alguém a aceitar a palavra de Deus. O encontro pessoal com Jesus tem que ser um ato livre. Por isso a catequese, hoje, de inspiração catecumenal, ela insiste muito nisso, para que a pessoa cresça, amadureça o seu encontro com Jesus e tome a firme decisão de segui-lo. Deus não impõe, Deus propõe e espera a nossa resposta. Deus que nos criou sem nossa participação, não quer nos salvar sem a nossa participação. Isso é um pensamento agostiniano bonito. Deus não força. Essa é a primeira mensagem. Então, a liberdade diante do anúncio. Depois, nós ouvimos no Evangelho, no outro povoado, aí vem uma segunda mensagem. Alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Lembre-se que eu estava falando que ele ia para Jerusalém, enfrentar a cruz. E Jesus falou: olha, as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A segunda exigência para seguir Jesus, além da liberdade, eu repito, significa despojamento, desapego material. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Numa reflexão belíssima que eu fiz, que eu li um dia, depois eu aprofundei, na verdade Jesus teve sim um lugar para reclinar a cabeça. Teve. Onde foi? Na cruz. Lá ele reclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Pai, em tuas mãos entrega o espírito. No horizonte, como disse, tinha a cruz. E o Filho do Homem ele vive o despojamento, o desapego total. Ele pelo qual tudo foi criado, tudo é dele. Ele é o Senhor do universo. Mas despojou-se de tudo, disse Paulo aos Filipenses. Assumiu a condição humana, igual a nós, menos no pecado. Mas Deus o exaltou. Queridos irmãos, queridas irmãs, ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um ou odiará o outro, disse Jesus. Então nós não podemos querer seguir Jesus com ambições materiais, com mentalidade consumista materialista. E às vezes esse vírus, esse mal, pode também estar presente no coração do bispo e no coração de um padre. O apego material. Eu procuro sempre viver no desapego, no despojamento. Eu repito sempre, quando a gente morrer, a gente não vai levar nada. Mas eu também nunca preguei a miséria. Eu prego a dignidade. A gente tem que ter uma vida digna, uma casa digna. Nossas famílias precisam de um espaço digno. Mas cuidado, ambição demais faz uma família destrói uma família. Quando a família pensa que ter isto ou aquilo garantirá o casamento, é o início de um fracasso terrível. Os bens materiais não seguram uma esposa feliz, a menos que ela seja doente também, materialista, consumista. Mas a felicidade de uma pessoa não é no que ela possui, mas no que ela é diante de Deus. Então, desapego material, despojamento. A nossa confiança tem que ser no Senhor. Só Deus nos basta. E como disse o salmista, ó Senhor, sois minha herança para sempre.
Quem tem Deus no coração não precisa de muita coisa para ser feliz. Mas quando a pessoa é desencontrada interiormente, ela corre atrás de todas as coisas palpáveis. Mas o coração humano não é feliz, não transborda de alegria porque possui muito, mas porque ele tem a certeza de que é amado por Deus. E o discípulo de Jesus tem que ser desapegado. Não seguem alguém que garante a prosperidade, diferente de muitas religiões por aí, que tem seguidores em nome de uma prosperidade falsa. Ele promete a cruz, ele promete a vida eterna, e a vida eterna passa pela cruz, como ouvimos semana passada. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus nunca prometeu facilidades. Muitas pessoas procuram a religião da facilidade. Desconfie. Quando promete muito, cuidado. Jesus nunca prometeu essencialmente matéria. Ele ofereceu a vida eterna. Então, ele não fez discursos promissores materialmente falando. Terceira, Jesus disse ao outro: segue-me. Mas a resposta, a desculpa: deixa-me primeiro entregar meu Pai. E Jesus respondeu com essa palavra enigmática, né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Ou seja, não pode perder tempo. Claro que a gente tem que enterrar alguém, tem que ir lá no velório, não é isso que Jesus está falando. É que a gente não pode ficar carregando coisas inúteis dentro do coração. Há coisas que morreram, que ficaram ultrapassadas e a gente não se renova. Alguém diz: sempre foi assim, eu sou assim, não vou mudar. Há pessoas que são vivas e carregam, entre aspas, defuntos dentro de si, mortos dentro de si. Por isso a gente que deve viver pelo Espírito, segundo a leitura, a gente deve se renovar cada dia. Não ficar cultivando coisas mortas dentro de nós. A nossa pastoral muitas vezes é um cultivo dos mortos e não da vida. E a gente fica: não, bispo, tem que ser assim porque sempre foi assim. E a gente não dá um passo adiante. Temos que anunciar o reino de Deus, se abrir sempre à novidade do reino e não perder tempo com aquilo que não faz bem. Isso é muito importante. Eu, como bispo, tenho experimentado dia a dia muitas situações que eu poderia ficar cultivando coisas mortas dentro de mim, ressentimentos, mágoas, fracassos. Não vai adiantar nada, só vou ficar doente. Então eu tenho que sempre me libertar das coisas mortas dentro de mim, que não me dão alegria, que não me ajudam a anunciar o reino de Deus. São os famosos pesos inúteis que carregamos, sentimentos inúteis que carregamos. Meio estranho, mas é como querer, é tomar cuidado para que o nosso coração não fique tomado de mofo, ou de azedume, ou de teias de aranha. Por isso que a gente fala: renova-me, Senhor Jesus. Renovar o coração cada dia. É muito fácil vivermos vivos e mortos. E Jesus falou, Paulo disse, devemos morrer para o pecado e viver para Deus. Então, não cultivar cadáveres dentro de nosso coração. A expressão é muito forte. Por fim, uma quarta exigência, além da liberdade, o despojamento, eu não cultivo a urgência do reino, que é a terceira exigência. A quarta, interessante também. Jesus falou para um quarto. Ele queria fazer uma coisa bonita, despedir dos familiares. Eliseu ainda pôde.
fazer algo semelhante, mas com Jesus é mais radical. Eliseu vai continuar a missão de Elias, ele também pede para beijar o pai e a mãe, depois seguirei. E o Elias até que foi complacente, vai e volta, né? Pois o que te fiz eu? Então, Elias permite ali ao Eliseu para ser seu seguidor. Mas Jesus radicalizou. Jesus quer radicalidade em nossas decisões. Olha, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Dito de outro modo, quem se puser a seguir Jesus, não pode ficar olhando para o passado, querendo recuar, retroceder. O Papa Bento disse uma frase bonita: na vida de fé, quando não se avança, se recua. Então, quando a gente para no tempo, no seguimento de Jesus, é horrível. Nós temos que caminhar para frente. Pastoral familiar caminhando para frente. Pastoral presbiteral caminhando para frente. O padre ordenado, não perder o primeiro amor nunca. Olhar sempre para um belo e novo horizonte à frente. Não ficar chorando o que se deixou para trás. Com o tempo vamos vivendo, eu vou lembrando de muitas coisas que ficaram para trás. Não tenho remorso algum. Tenho que olhar sempre para frente. Sempre estar aberto para as surpresas de Deus. Não ficar olhando para trás. Sempre passos à frente. O discípulo não sabe o que é olhar para trás, porque olhando para frente, ele vê que tem muita coisa para fazer e não pode perder tempo. Tenho certeza que muitos de nós já passamos momentos difíceis da vida, de querer recuar, de olhar para trás, mas para seguir Jesus, a gente tem que olhar para frente. E se tiver dificuldade, tem que suplicar força, sabedoria, coragem, mansidão. Olhemos para frente. E é nesse sentido que eu quero dedicar e desejar a todas as famílias uma palavra de esperança. Creio que nossas famílias, inspiradas na Sagrada Família, precisam muito, muito, no seguimento de Jesus, reaprender a verdadeira liberdade no seguimento de Jesus, o despojamento no seguimento de Jesus. A família precisa aprender a não cultivar coisas que a mancham, que a destroem, que a fragilizam. Os cadáveres dentro de nossos lares, os cemitérios, às vezes, dentro de nossas casas, o não diálogo, o fechamento, tudo isso mata relacionamentos. E a família precisa muito olhar para frente sempre. A família, o esposo, a esposa, os filhos, ter um olhar fixos no Senhor. Ter sempre no horizonte a eternidade, mas sabendo que o tempo presente se constrói carregando a cruz. Então, queridas famílias aqui presentes, queridas famílias que estão rezando conosco pelos meios de comunicação social, creiamos na beleza da família, creiamos na importância da família, creiamos que a família só será feliz se no Senhor colocar a sua confiança e a sua esperança. Que nossas famílias sejam purificadas de tudo aquilo que possa destruí-la, fragilizá-la. Como nossas famílias precisam da cura divina. E para isso é muito importante que ela se deixe conduzir
pela palavra de Deus, pela Eucaristia que hoje estamos celebrando. Nenhuma família, nenhuma igreja doméstica ficará de pé se não tiver como rocha sólida o próprio Jesus, a rocha. Edifiquemos nossas famílias, nossos lares, na rocha que é Cristo Jesus. E bebamos sempre da divina fonte do coração sagrado de Jesus, do sagrado coração de Jesus, como ontem nós celebramos. Família, só em Jesus vocês encontram alegria, felicidade e futuro. Que Deus abençoe a sua família. Hoje estou rezando pela tua família, para que ela resista os ventos contrários, que são muitos, mas por muitos que sejam, não serão mais fortes que o sopro do Espírito. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Renovaremos nossa fé, pedindo a Deus para que a